pós eu ver. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pós eu ver, tão certo como eu te falo e pós eu ver. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja sobre todos nós. Amém. Lemos o seguinte em Colossenses capítulo 1, versículos 15 ao 20. Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Irmãos, eu convido a termos um momento de oração. Obrigado, Pai querido, por podermos encontrar na Tua Palavra afirmações tão especiais, tão fantásticas, como esta que acabamos de ler. Teu Filho é a Tua imagem exata, que veio habitar entre nós, que desceu da Sua glória, que se esvaziou para vir aqui morar conosco, para falar conosco e para nos dar a vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, a crermos de todo o nosso coração em Teu Filho Jesus Cristo, a confiarmos a Ele toda a nossa vida, toda a nossa existência e a falarmos das Suas maravilhas, da Sua glória, aqueles que ainda não o conhecem. Nos perdoe, Senhor, por nos omitirmos nesse sentido, por muitas vezes guardarmos esta palavra somente para nós mesmos, de não espalharmos, de não anunciarmos aos quatro cantos. Ajuda-nos, Senhor, orienta-nos com Teu Santo Espírito, para que tenhamos coragem de falar de Cristo, do Teu amor e da Tua misericórdia. Conceda o Teu perdão e a Tua graça a todos nós. Que o Teu Espírito Santo esteja nos orientando agora na leitura e na interpretação da Tua palavra. Por Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, compartilho o texto de Lucas, o capítulo 4. Tirei o óculos, não deveria. Os versículos 16, ou melhor, 21, até o 16 ao 21, Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 21, diz o seguinte: Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga,
todos tinham os olhos fitos nele. Ainda versículo 42 ao 44. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Até aqui a palavra do Senhor. Queridos irmãos, nós estamos em tempo de Quaresma e antigamente, ainda algumas pessoas dizem isso, esse é um tempo de silêncio. Quaresma é um tempo de silêncio. Por quê? Porque é um tempo de meditação. É um tempo em que nós estamos relembrando, rememorando todo o caminho de Jesus Cristo em direção à cruz, ao sofrimento dele. O silêncio nos faz pensar, nos faz refletir, nos faz meditar, mas a ideia da Quaresma é que nós silenciemos para refletir e meditar na palavra de Jesus e em tudo que lhe aconteceu antes de seu julgamento e sua morte na cruz. É tempo de nos lembrarmos de tudo que ele fez por nós. E esse meditar não é algo que nós fazemos simplesmente para o nosso benefício próprio. Precisamos meditar para aprendermos, interiorizarmos, para depois ensinarmos, anunciarmos. Nos últimos cultos, nós temos abordado alguns aspectos da vida cristã, como a busca por intimidade com Deus, a santificação, a vida marcada pelo Espírito Santo de Deus, a compaixão, e hoje queremos meditar um pouco sobre o proclamar o Evangelho. Cristo foi batizado e em seguida foi levado ao deserto para ser tentado. Depois disso, ele foi para o local onde ele foi criado, Nazaré. Lá nesse vilarejo, num sábado, dia de culto, Cristo foi à sinagoga. Ele se levantou para ler e lhe foi entregue o rolo do livro de Isaías. E Cristo abriu onde se encontrava uma profecia a seu respeito. Nazaré era uma vila de trabalhadores pobres. Aliás, toda aquela região da Galileia era mais pobre. As pessoas da Judéia consideravam os galileus como judeus de segunda classe. Eles não eram puros porque haviam se misturado, se casado com povos pagãos daquela região. E nesta mesma região da Galileia se encontravam os famosos samaritanos, que eram totalmente menosprezados pelos judeus. No entanto, também na região da Galileia, existiam pequenas comunidades de judeus e vários pequenos templos, que eram chamados de sinagogas. Nas sinagogas, as pessoas se reuniam aos sábados para prestarem culto a Deus e lerem sua palavra. E a maior esperança dessas pessoas era a vinda do ungido de Deus, do Messias, de Jesus Cristo, que viria restaurar a glória do povo de Deus, do povo de Israel. Porém, esta esperança estava bastante abalada, porque muitas pessoas vieram antes de Jesus Cristo e se apresentaram como Messias, como ungido, mas morreram, não cumpriram com a expectativa das pessoas, eram falsos Messias. Outra grande dificuldade que esse povo enfrentava é que eles estavam sob o domínio dos romanos, que muitas vezes agiam com injustiças na lei e na cobrança dos impostos. Os galileus eram um povo muito sofrido. Sonhavam com um tempo melhor, mas viviam desiludidos com a sua situação. Mas esse texto que nós acabamos de ler
fala de um tempo novo chegando. As expectativas daquelas pessoas sofridas começariam a tomar outro rumo, mas de uma forma totalmente inusitada, inesperada. Jesus, o filho do carpinteiro José, entrou na sinagoga e afirmou ser ele mesmo o Messias. Num primeiro momento, eles se admiraram com suas palavras. O texto diz que ele falou palavras de graça, ou seja, essas palavras eram agradáveis, davam esperança, davam ânimo, tudo o que esse povo esperava. O Salvador ungido de Deus. Mas logo começaram a olhar um para o outro e se questionar. Eu posso até imaginar as vozes das pessoas dizendo: como é que pode esse filho de carpinteiro, que nós vimos crescer e correr por entre nossas casas, junto com os nossos filhos e parentes, como é que pode ele aparecer aqui e nos dizer uma coisa tão séria dessas? Será que ele está ficando louco? Esta afirmação de Jesus Cristo não foi aceita pela maioria dos que estavam ali. Muitos começaram até mesmo a alimentar um ódio em seus corações contra o filho do carpinteiro. O que Jesus estava dizendo para eles era considerado uma blasfêmia muito grande. E além do mais, Jesus foi duro com eles. Sabendo daquilo que estava nos seus corações, ele usou exemplos dos profetas do Antigo Testamento que foram hostilizados, maltratados e mortos pelos seus próprios parentes, pelo seu próprio povo. Cristo causou um tumulto muito grande com seu discurso, a ponto de quererem matá-lo, atirando-o de cima de um precipício. Mas esta hostilidade não seria suficiente para afastar Cristo de seu caminho. Ele tinha muito claro o que ele deveria fazer, a sua missão. Ali naquela sinagoga, as pessoas tiveram o privilégio de verem 3 formas mais poderosas que Deus usou e usa na humanidade para se revelar: a palavra escrita, a palavra viva, que era Ele mesmo, Jesus Cristo, e a palavra anunciada. E eu quero destacar estas 3 formas de Deus falar conosco ainda hoje. A palavra escrita é a Bíblia. É a Bíblia, como nós conhecemos hoje, esta aqui. No Antigo Testamento, era apenas a parte, ou melhor, ali no tempo de Jesus, a Bíblia era apenas a parte do Antigo Testamento que nós conhecemos hoje. Depois de Cristo, se acrescentou o Novo Testamento. Um princípio básico para todo cristão é crer na Bíblia, na sua palavra, porque é revelação de Deus para nós. Por meio da sua palavra, Deus se revela a nós. Por meio da Bíblia, Ele conversa, Ele fala conosco. A palavra viva de Deus é Cristo. Ele é a imagem exata de Deus. Por meio dele, por meio de Cristo, Deus falou para toda a humanidade. Foi o que nós lemos nos versículos de saudação de Colossenses. Em Cristo, conhecemos um Deus cheio de amor, cheio de compaixão, um Deus que se importa com cada pessoa, que curou feridos, que trouxe luz aos que estavam nas trevas. Por meio de Cristo, Deus deu comida aos famintos e salvação a todos os que estavam longe de Deus. A palavra proclamada é a que sai da boca dos discípulos. Nós hoje falamos da palavra viva.
Nós falamos de Cristo, que tem sua história contada na Bíblia. Para isso, nós somos igreja, para proclamarmos a revelação de Deus. Se estamos cheios da palavra viva, ou seja, se estamos cheios de Cristo, somos chamados a proclamarmos a palavra escrita, que é a Bíblia, e assim prepararmos o ambiente para que o Espírito Santo de Deus desperte a fé salvadora aos corações dos que creem nesta palavra. E queridos irmãos, proclamar, anunciar esta palavra não é uma opção para a igreja, não é uma opção para nós, é uma maravilhosa responsabilidade. Este anúncio traz esperança, traz salvação, traz paz, mas é preciso proclamar, pois como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Romanos 10, versículos 13 ao 15. Diante disso tudo, o que falar? Sobre o que falar? Que mensagem levar? Ora, irmãos, Deus veio até nós, Ele entrou pessoalmente em nossa história, através de Cristo. No sacrifício da cruz, Deus se tornou fraco para nos mostrar todo o seu poder e amor e assim quebrar todas as barreiras que nos impediam de ter uma verdadeira comunhão com Ele. A partir do sacrifício da cruz e da vitória sobre a morte, nós temos livre acesso a Deus. Aliás, em Jesus, Deus instaurou, Deus inaugurou, deu início ao seu reino entre nós. Isso quer dizer o quê? Que onde os cristãos vivem verdadeiramente a palavra de Deus, ali está uma amostra do reino de Deus. Os verdadeiros cristãos são chamados e levados a viverem de um jeito diferente de que vemos no mundo. É uma vida marcada pela luz de Cristo, que nos dá paz, alegria, contentamento. No meio dos verdadeiros cristãos, existe liberdade, existe justiça, compaixão. E não poderia ser diferente, porque Cristo vive dentro do verdadeiro cristão. É sobre estas coisas que nós devemos meditar nesse tempo de Quaresma. Cristo nos salvou, nos salva, nos dá a verdadeira vida, e o saber disso nos leva a proclamar a sua palavra escrita e a vivê-la, pois não existe nada mais importante do que aquele que nos dá a vida. É isso que nos leva a viver em amor e compaixão. É isto que nos leva a pregar a palavra de Deus. É verdade também que não é fácil proclamar o Evangelho e chamar as pessoas a um compromisso sério, a se arrependerem dos seus pecados e a viverem com Cristo. Mas não devemos nos acomodar por isto, pelas dificuldades. Essa é a nossa tarefa como cristãos, como igreja. Não deveríamos ter dúvidas disso. Cristo tinha clareza da sua missão, e nós também precisamos ter, como igreja, senão não faz sentido ser igreja.
Busque, querido irmão, se inteirar de um texto bíblico. Peça a Deus oportunidade para falar deste texto que você se inteirou, para falar disso para alguém. E acima de tudo, proclame com ações, viva o Evangelho, pratique a palavra de Deus, viva essa palavra. Que a gente pense sobre isso nesse tempo e que a gente pratique a palavra de Deus, que a gente medite, que a gente fique em silêncio nesse tempo, guardando e meditando na palavra de Deus, mas que a gente viva isso aqui. Aí sim, tudo terá sentido. Ficar em silêncio simplesmente e por nenhum motivo não tem fundamento. Mas ficar em silêncio para aprender, para meditar, para ruminar a palavra de Deus e viver isto e falar disto, aí tem sentido. Que Deus nos abençoe e nos oriente e nos dê coragem e sabedoria para falarmos, para anunciarmos, para proclamarmos a palavra de Deus. Amém. Convido a orarmos. Pai querido, nós queremos te bendizer e te louvar pela tua palavra escrita, que é a Bíblia, pela tua palavra viva, que é teu Filho Jesus Cristo, que está vivo ao teu lado, e pela palavra proclamada, da qual nós chegamos à fé, e hoje podemos falar, transmiti-la para que outras pessoas cheguem à fé. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos sob essa tua palavra, orientados e guiados por ela. Ajuda-nos, Senhor, para que nunca nos desviemos dos teus princípios, dos teus ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor, a viver a tua palavra. Guarda a tua igreja, levante pessoas dispostas, que creem, que te amam acima de todas as coisas, para falar da tua verdade. Capacita-nos para isto. Disponha também, Senhor, de pessoas na tua igreja para se prepararem mais, para estudarem, para serem ministros ordenados da tua igreja. Toque nos corações das pessoas, Senhor. Guarda a nossa paróquia, nossas comunidades. Colocamos nas tuas mãos a vida da Dona Frida, do Daniel, também da Rosália, da Maria. Pedimos, Senhor, pela vida do seu Valdir, pela recuperação da Dona Edith, pela minha tia Elisângela, que também está em tratamento. Cuida de todas as pessoas que estão enfermas, Senhor, das que estão sofrendo nos hospitais lotados. Levante também lideranças no meio civil, Pai, para irem ao encontro das necessidades das pessoas, promoverem a justiça, o bem-estar. Ajuda-nos como igreja também fazermos parte disto, não nos apoiando em A ou B, em partido tal, mas na tua palavra. Conceda, Senhor, a tua salvação, a tua graça a todos nós. Guarda-nos, os nossos corações e mentes, em teu Filho Jesus Cristo. E aquilo que não conseguimos lembrar e expressar, queremos incluir na oração que tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo permaneça sobre cada um de vocês. Vamos na paz e sirvamos ao Senhor com alegria e dedicação. Amém. Simples pescador de alto mar. Pedro, outra pescaria. De hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Disse-lhe Jesus, Pedro, segue a mim, pois há muita gente que não sabe do amor de Deus e do seu perdão. Vem de Jesus Cristo que lhes traz a salvação. Pedro, lá da Galileia. Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, outra pescaria. De hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Disse Pedro sim, seguiu a Jesus, deixou suas redes e tomou a sua cruz. Lhes falou de Deus e do seu perdão, e de Jesus Cristo que lhes traz a salvação. Pedro, lá da Galileia. Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, outra pescaria. De hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Vamos nós também falar de Jesus, convidar os homens a andar na sua luz, como pescador